Ele quase roubou minha palavra. Mas é importante a gente estar sensível, né? Uma das coisas que eu tenho orado recentemente, que eu tenho pedido a Deus, é essa sensibilidade de percebermos os movimentos de Deus e a gente poder participar daquilo que Deus está fazendo. Porque é muito fácil a gente arrumar coisa para fazer. É muito fácil. A gente arruma facinho. Você pode olhar a sua agenda, ela está cheia, com certeza, como a minha. Mas nem sempre a nossa agenda cheia reflete movimento em direção àquilo que Deus está fazendo. E é por isso que a gente precisa de sensibilidade. Porque a história da igreja nos mostra uma igreja ativista. Uma igreja que sempre fez muito. Mas uma igreja que em determinados momentos deixou de ouvir a voz daquele que é o dono da igreja. E às vezes a nossa religiosidade nos coloca nesse lugar onde nós estamos trabalhando tanto por uma coisa que nós não deveríamos estar trabalhando. Nós estamos trabalhando enquanto nós deveríamos estar descansando. Nós estamos construindo aquilo que Deus nunca pediu para que nós construíssemos. E é interessante esse testemunho, e fomos muito abençoados, Aldo. Eu tenho certeza que é um testemunho daquilo que o Espírito Santo tem gerado no nosso coração. O que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração é isso. Você precisa estar mais sensível àquilo que eu estou fazendo. De receber pessoas e saber que essa pessoa não chegou em você por acaso. De você encontrar com pessoas e saber que você não encontrou com essa pessoa por acaso. E às vezes a gente está vivendo numa vida tão desintonizada da frequência de Deus que a gente não percebe que pessoas que estão passando pela nossa vida estão sendo enviadas por Deus para que a gente seja um instrumento de transformação. Essa semana nós tivemos discipulado e eu falei um pouco com o pessoal que estava lá, quem estava lá ouviu. Às vezes a gente está tão preocupado com os nossos afazeres, com a nossa religiosidade, que um culto como esse termina e a gente corre a arrumar as coisas porque a gente esqueceu que o mais importante não é arrumar as coisas, mas é cuidar das pessoas. Então a gente deixa o ambiente impecável, a gente não esquece nada, mas a gente esquece de conversar com as pessoas. A gente esquece de dar um abraço nas pessoas. Isso mostra a nossa insensibilidade. Que a gente talvez está trabalhando para manter uma coisa que Deus nunca pediu para a gente fazer. Que o nosso trabalho deveria ser abençoar pessoas, cuidar de pessoas, servir pessoas, amar pessoas, refletir nas pessoas aquilo que Cristo nos deu de graça. E eu quero ler com vocês o texto de Gênesis no capítulo 12, no versículo 1 a 2. Que diz assim: Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da terra do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, abençoarei e te engrandecerei. Sê tu uma bênção. Fala assim: sê tu uma bênção. E depois ele termina dizendo: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, nós olhamos esse texto, um texto muito conhecido. Eu cresci ouvindo essas histórias, essa história de Abraão na escola bíblica, na escola dominical. E é curioso a gente perceber que há tanto tempo Deus tenta nos despertar para essa realidade e a gente parece que ainda continua vivendo anestesiado diante da nossa realidade. Ontem nós recebemos ali em Okazaki. Eu queria muito ter trazido ele para cá, mas a agenda dele não deu. O pastor Elias, que é o pastor que é diretor da missão, como é que é? Missão Mãos Estendidas. É um projeto na África lá, em que ele tem servido aquele povo. E eles começaram sem nenhum recurso. Ontem ele testemunhou um pouco sobre isso. Começaram apenas com uma palavra de Deus, né, na vida deles. E hoje eles têm 360 igrejas lá já em diferentes países ali da África.
E é interessante a gente perceber que tudo isso começou do nada. Tudo isso começou de uma palavra. Fala assim, uma palavra. É o que a gente precisa. De uma palavra. E é por isso, Dô, que a gente precisa de sensibilidade. Porque para cuidar de jovem é fácil, qualquer um cuida. Mas para fazer o que Deus está querendo que você faça, precisa ter sensibilidade. Sensibilidade de ouvir a voz de Deus e perceber o que Deus está construindo. E aonde Deus está trabalhando. E um dos problemas da missão sempre foi, desde quando eu me entendo por gente, o problema da missão é que a gente sempre acha que a missão é responsabilidade de alguém que está lá na África. Então a igreja olha para ela e parece que a realidade que aflige ela não é a mesma realidade da África. E a gente está olhando para uma situação, eu perguntei ontem para o pastor Elias, falei, pastor, qual é a maior dificuldade? Ele falou, a maior dificuldade, Gustavo, é que é o seguinte, lá na África nós estamos vivendo já na miséria, já é um país miserável. Normalmente as regiões, ele estava falando, acho que é a segunda região mais pobre do planeta onde eles estão. Então nós estamos falando da extrema pobreza da extrema pobreza. Ele falou assim, a ponto de você não dar uma comida agora, a pessoa morre. Então é nível assim extremo. Extremamente assim, a gente não tem, o problema é que a igreja ocidental não tem a consciência do que isso representa. Porque as nossas dificuldades não são dificuldades. As nossas faltas não são faltas. Porque até hoje eu não conheci ninguém, pelo menos aqui no Japão, que está nessa situação. E se você não der a comida agora, ela vai morrer. Pessoas, pais e mães que têm que escolher quem vai comer naquela refeição e não sabe quando vai voltar a sentar numa mesa. Então, situações extremas como essa. E o problema é que nós estamos olhando para a nossa vida a partir da realidade de uma igreja imatura, de uma igreja infantilizada, de uma igreja olhando para si como se tivesse direitos, e não uma igreja que assume a sua responsabilidade. A principal palavra que o pastor Paulo Borges trouxe para nós nesse tempo, que eu entendi no meu coração, eu reouvi todas as mensagens, a maioria delas que ele estava aqui, foi: a igreja precisa amadurecer. Nós como igreja precisamos sair desse lugar onde nós estamos aqui clamando para Deus nos abençoar e entrar nesse lugar onde nós assumimos a responsabilidade de abençoar outros. Agora, o que tem nos impedido de vivermos essa realidade? O que tem nos impedido é o que não impediu a Abraão. Porque talvez Deus está dizendo para nós em todo tempo: sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa os teus sonhos, deixa a sua vida e vai para o lugar onde eu estou te mostrando. E ali eu vou te abençoar. E nesse lugar não é o lugar da sua bênção, mas é o lugar da bênção para todas as famílias da terra. Você consegue perceber que às vezes, queridos, a nossa fé, tudo que nós buscamos na nossa expressão de religiosidade é o bem para nós. As nossas orações é o bem para nós, é o bem para mim, é o bem para o meu filho, é o bem para mim, para os meus, é o bem para o meu futuro, é o bem para a minha conta bancária, é o bem para mim. Às vezes nós olhamos um projeto como esse, como tantos outros, milhares que nós temos por aí, e nós falamos: nossa, que lindo a gente ouvir uma coisa dessa, mas não é uma responsabilidade minha, porque a gente pensa a vida a partir da nossa realidade. Porque nós estamos olhando para a vida e para a nossa fé, não a partir de alguém maduro que assume a responsabilidade pelo que está acontecendo, mas a partir de alguém infantil que está transferindo a outros a responsabilidade que deve ser nossa. A Audra disse aqui que o verdadeiro evangelho, é isso que Jesus disse, é cuidar dos órfãos e das viúvas. Não existe evangelho se nós não tivermos um coração acessível, misericordioso, gracioso, como aquele que nos chamou. Se as pessoas não estiverem sendo servidas para a igreja, que tipo de Cristo nós estamos propagando a elas? Que tipo de fé nós estamos ensinando a elas? Se o povo que se chama pelo nome do Senhor está aqui anestesiado nas suas próprias necessidades.
A palavra de Deus é muito clara e ela diz a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrei. Quantos aqui têm consciência que estão aqui não por um chamado de homem, mas por um chamado de Deus? Você tem essa consciência? Você tem essa convicção que você agora, na sua nova identidade em Cristo Jesus, na sua nova vida em Cristo Jesus, você agora foi chamado para ser bênção, amém? Foi? Então o Senhor Jesus está te dizendo todos os dias: deixa as coisas que você tem insistido em cuidar e deixa que eu cuide de você. Porque eu vou te abençoar. Mas a sua bênção não é para você. Eu vou te abençoar porque através de você serão abençoadas todas as famílias que estiverem perto de você. Você tem pedido alguma bênção para o Senhor? Você tem vivido clamando para que Deus dê para você algo que você acha que você não tem? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que Jesus, Deus, já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então nós deveríamos começar a nossa vida a partir dessa realidade e dessa consciência que nós já temos tudo que nós precisamos para a gente ser um instrumento de bênção nessa geração. Que nós temos um caminho aberto diante de nós, como homens e mulheres que estão aqui para abençoar. Ou então, queridos, nós precisamos rever a nossa fé, porque será que a vida é só a gente trabalhar numa fábrica e ganhar 1.500 a hora? Será que a vida é somente a gente se empinhocar em um monte de hora de zangueô, receber lá o nosso ordenado de 350, 300 mil, e a gente pegar esse dinheiro e gastar com a gente mesmo? Será que isso é a vida de Deus para nós? Será que é para isso que Deus nos trouxe nessa nação? Será que Deus nos trouxe lá do Brasil para cá com essa consciência que somos filhos de Deus e nós somos conduzidos pela tua mão para nós chegarmos aqui, pegar o 350 mil e gastar com a gente mesmo? Será que é isso? Ou será que a gente não tem percebido que Deus está tentando nos levar para um lugar onde nós precisamos entregar muitas coisas ao Senhor? A palavra do Senhor para Abraão tem uma promessa, mas tem um pedido. Se você não deixar aquilo que eu estou pedindo para você deixar, você jamais vai ser uma bênção para essa geração. Se você não deixar aquilo que eu estou dizendo que você tem que deixar, você não vai conseguir ser o que eu quero que você seja nessa geração. E essa palavra é para nós, igreja de Kikugawa. Se nós, como igreja, não conseguimos deixar aquilo que o Senhor tem pedido para a gente deixar, a gente jamais vai ser um instrumento de bênção nessa geração. E talvez a única coisa que a gente vai construir é um império religioso. Se tu uma bênção. A vida de Abraão, quando foi chamado por Deus, homem maduro, casado, sem filhos, vivia em meio aos seus parentes. E o Senhor disse para ele. E a primeira coisa que eu quero que a gente precisa aprender com a vida de Abraão é ser ou ter bênção. O imperativo de Deus para Abraão foi: se tu uma bênção, e não tenhas tu uma bênção. Deus dá uma ordem, uma direção a Abraão. Ele não chama Abraão para uma conversa. E essa é a nossa percepção errada, talvez, que Deus está nos chamando para uma conversa, cuja qual nós vamos colocar para Deus a nossa vontade. E Deus não faz isso com Abraão. Deus chama Abraão para uma conversa e diz: olha, você vai ser uma bênção. E não é negociável. Eu te chamei, Abraão, para ser uma bênção, e através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, você precisa deixar tudo aquilo que está atrapalhando você de ser uma bênção. O que está atrapalhando você hoje de ser uma bênção? É o seu egoísmo? É a sua infantilidade? Então está na hora de crescer.
É a sua maneira egoísta de pensar a sua vida e a vida dos seus, olhando somente para as suas necessidades? Então está na hora de crescer. Está na hora de deixar essas coisas. Está na hora de deixar talvez os sonhos, os projetos, as suas ambições e colocar diante do Senhor a sua vida e dizer: Senhor, eu decido hoje deixar tudo para que eu seja uma bênção para essa geração. O que nós temos buscado de todo o coração, igreja de Kikugawa? Ter bênção ou ser bênção? Abençoar ou ser abençoado? Possuir ou ofertar? Receber ou entregar? Qual tem sido a nossa convicção de fé? Qual tem sido a nossa busca? A segunda coisa que nós aprendemos é que ser bênção implica em amar. Fala assim: ser bênção implica em amar. Não tem como ser bênção sem amar. E não é um amor vindo de nós, é um amor vindo de Deus através de nós. E é por isso que nós precisamos de sensibilidade, porque nós precisamos chorar a dor dos que choram. Nós precisamos ouvir o que Deus tem clamado no coração dele. Querido, você acha que Deus está lá no céu preocupado com o que está faltando na nossa vida? Ou será que Deus está olhando o que está acontecendo no mundo? Por exemplo, o que está acontecendo lá em Israel? Se a gente acha, quer dizer, às vezes a gente se apega no nosso direito de justiça e julga, querendo condenar eles e não entendendo a realidade de quem são filhos de Deus. E eu fico imaginando um Deus no céu olhando irmãos se matarem. Imagina você como pai olhar seus filhos se matarem, com resquícios de crueldade. O coração de Deus chora, queridos. O coração de Deus se angustia em ver isso acontecer e muitas vezes perceber que a sua igreja está anestesiada nas suas próprias dificuldades. Nós precisamos amar. A começar de nós, a começar aqui. Isso que a Aldra falou é uma realidade. Pastor, pai, eu quero que o Senhor me dê um carro, quero que o Senhor me dê uma conta bancária enorme, uma empresa gigantesca. Querido, se você precisasse disso, Deus já tinha te dado. Você precisa do que você tem hoje. É nesse lugar que você precisa deixar o que você precisa deixar para você ser bênção aí nesse lugar. Pastor, nós precisamos de uma igreja maior. Não, nós precisamos de gente madura. Nós precisamos de gente consciente. Nós precisamos de uma igreja adulta. Uma igreja que venceu a sua infantilidade e agora se coloca num lugar de responsabilidade. Enquanto esse suicídio for responsabilidade do outro, o Japão não vai mudar. Ou a gente está achando que a resposta está na situação financeira, está no governo. Não, amados, a resposta é a igreja. Nós somos a esperança, nós somos a luz do mundo e o sal da terra, e nós estamos colocados aqui para trazer a boa nova do reino de Deus, e nós somos os responsáveis para trazer paz para essa geração. Nós precisamos amar. Pastor, eu não consigo amar. Então ora, queridos, e pede para Deus sensibilidade. Deus, nos dê sensibilidade. Pai, nos enche com Teu Espírito a ponto que nós possamos não perceber mais a vida a partir dos nossos próprios sensores, Senhor. Porque os nossos sensores nos arremetem a nós mesmos. Mas que nós possamos ouvir o gemido inexprimível, Senhor. Que nós possamos ouvir o gemido do Teu Espírito, Senhor, clamando, Senhor, para que nós possamos ir, Senhor, e fazer aquilo que nós precisamos fazer como Tua igreja. Ser bênção implica em perceber o outro como percebemos a nós mesmos. Ser bênção implica perceber o outro
como percebemos a nós mesmos. Às vezes nós estamos vivendo uma vida tão corrida, tão cheia de coisas, que a gente não está percebendo que dentro da nossa casa tem alguém que precisa do amor de Deus. Que dentro da nossa casa muitas vezes tem um filho que precisa de um abraço. Ele não precisa do pastor, ele não precisa do levita, ele precisa de um ser humano que abraça ele sem dizer nada, só pelo simples fato dele saber que ele é amado. E às vezes a gente quer resolver problemas. Qual é o seu problema, Biel? E o Biel fala o problema dele e a gente não consegue resolver, porque a gente está tentando resolver um problema que não dá para resolver. Ao invés da gente ser uma igreja que abraça, uma igreja que se importa, uma igreja que senta na mesa e parte o pão, uma igreja que compartilha tudo que tem. Ser uma bênção significa ser ricamente abençoado por Deus. Talvez a gente tenha buscado tanta bênção do Senhor porque os nossos olhos estão em tantas coisas e o segredo da bênção está no abençoar. Porque nós deixamos de ser um açude que só recebe água e passamos a ser um rio que corre, um rio que chega em nós e alcança o outro. Queridos, nós temos a tendência de achar que nós estamos aqui jogados num lugar onde Deus esqueceu que a gente está aqui. E a gente vê as dificuldades que o Japão enfrenta, que nós enfrentamos como igreja nessa nação, e nós tendemos a ficar olhando para essa dificuldade, achando que Deus esqueceu da gente. Mas deixa eu dizer algo para você, para o teu coração, para a tua alma e para a tua fé. Quando você chegou nesse lugar, o Senhor já estava aqui. Quando você chegou no Japão, o rio de Deus corria nesse lugar. E a palavra de Deus diz que bem-aventurados são a árvore que está plantada junto a correntes de água, a esse rio que corre, porque essa árvore plantada nesse lugar, ela vai frutificar. E às vezes a gente está insensível a essas coisas porque a gente não está plantado nesse rio. Nós não estamos frutificando, queridos, nós não estamos levando para as pessoas essa vida que recebemos de Deus. Então deixa eu dizer para nós qual é o desafio. O desafio é a gente perceber que Deus já estava aqui quando nós chegamos. Tem um corinho antigo que diz, quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Quem conhece? Você conhece, né, Alda? A Aldra Rio lá que ela conhece. Só os velhos conhecem. Mas essa é a verdade absoluta. Será que Deus se esqueceu da África, queridos? Será que Deus não está olhando para aquelas pessoas? Será que os missionários chegaram lá numa lascada e agora vamos ter que resolver esse problema porque Deus está dormindo? Não, queridos. O rio de Deus já passava naquele lugar quando chegaram lá, quando chegou o primeiro missionário naquele lugar. E Deus está falando com o mundo inteiro, com a sua igreja, dizendo assim, acordem para a vida, porque tudo que vocês têm vivido na experiência de fé de vocês, tem levado vocês para dentro de vocês mesmos. Eu poderia resolver o problema do mundo, mas eu escolhi vocês como meu corpo, como as minhas mãos, como meus pés, para que vocês sejam luz aonde quer que vocês estejam, e sejam uma bênção para as gerações. Então Deus está chamando a gente para isso. Eu tenho orado, queridos, incansavelmente, tenho pedido a Deus, Deus nos dê sensibilidade para que a gente não viva mais perdido e olhando o tanto que nós estamos ganhando. Porque se o tanto que você está ganhando é insuficiente, você está chamando Deus de irresponsável. Você não entendeu que Deus está cuidando de você. E o que você precisa para ser bênção não está na quantidade que você possui, mas no coração que você tem hoje. Porque se você quiser, queridos, você faz. Às vezes a gente está dando tanta desculpa para ajudar as pessoas, para ser um instrumento de bênção, para compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem nos dado. E é algo triste, queridos. Eu quero dizer isso para vocês de todo o meu coração. Vocês conhecem o meu coração.
Algo que para mim é inexplicável, é como nós, uma geração que saiu de situações muito piores do que temos hoje, continuamos a viver com uma mentalidade escrava. Continuamos a viver como se estivéssemos pedindo favores de Deus, ao invés de entendermos que Deus nos colocou numa posição para abençoar. Deus tem te dado o suficiente. Deus tem nos dado o suficiente. A igreja não tem falta de nada, porque quem cuida da igreja não é eu, não é você, é o próprio Deus. Então, queridos, descanse o teu coração e faça aquilo que você tem que fazer com o pouco que você tem nas suas mãos. Deus não chamou uma padaria para multiplicar o pão. Já chama a padaria lá, vamos multiplicar esses pão. Não, querido. O que você tem, Costa? É só 5 pão? É só 2 peixes? Dá para mim. Dá para mim que eu multiplico. Você tem, Aldra? Não dá, matematicamente falando, dá para mim. Dá para mim que eu partilho. E sabe o que vai acontecer? Você vai perceber que você tinha muito mais do que eu precisava para fazer um milagre. Sabe quanto sobrou? 12 cestos cheios. Mais de 3.000 pessoas alimentadas. Os estudiosos calculam só 3.000 homens, que eram aproximadamente 12.000 pessoas, alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Só tem um jeito de você não entender que isso é um milagre que Deus fez a partir do pouco. Se você não crê que isso aconteceu. Mas se eu creio, como eu creio que isso aconteceu, isso me ensina uma coisa. Que Deus nunca está contando com aquilo que você não tem. Deus está contando com aquilo que você tem, Cida. É pouco, mas na mão de Deus é multiplicável. Então, enquanto nós, como igreja, estivermos aqui fazendo conta demais, a gente não sai do lugar. A gente precisa aprender que no reino de Deus a conta é multiplicação. E o pouco que nós temos nas mãos do Senhor é um instrumento de multiplicação. Então, queridos, nós precisamos deixar o nosso coração no altar do Senhor. Nós precisamos romper os nossos limites. Nós precisamos entregar a nossa vida diante do altar do Senhor e desejar viver isso. Abraão entregou. Abraão deixou. Abraão foi conduzido para esse lugar. E eu quero que você, nessa manhã, também possa ser conduzido a esse lugar. Não tem celular aí perto? Então, queridos, o nosso coração tem que ser, se coloque em pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Eu quero te dar uma direção, como pastor dessa comunidade, amém? Eu quero que a partir de hoje você tenha responsabilidade com o que Deus colocou na sua mão aqui dentro, como trabalho e serviço. Mas eu quero que isso não esteja jamais à frente de você compartilhar com seus irmãos. Então, antes de arrumar as coisas, quando terminar o culto, vai falar com alguém. Vai ser bênção na vida de alguém. Vai perguntar para esse alguém se ele precisa de você. Se ele precisa de uma oração. Ou se ele precisa de um pão para o Senhor multiplicar. Não sai desse lugar achando que você veio aqui para ser abençoado. Mas sai daqui desse lugar com a consciência que o Senhor te trouxe aqui para ser um abençoador. Esse é o nosso ministério como filhos de Deus. Ser tu uma bênção. Abraça a pessoa que está ao teu lado, eu quero que você ore com ela.